Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Gênesis 22 é uma parada. É Elohim, é Ha-Elohim, depois é Malach Yahvé, depois é Yahvé, depois é Elohim de novo, e agora é o Malach Yahvé de novo. Você tem que ficar de olho o tempo todo. Cochilou, você vai ser feito de tonto pelo redator. Aliás, em matéria de ser feito de tonto, a população brasileira é bem escolarizada, porque ela é feita de tonta todo domingo. Aí está Gênesis 22, 15 e 16. E gritou o Malach Yahvé, o mensageiro de Yahvé, para Abraão, segundo dos céus, e disse: Por mim estou jurado. Declaração de Yahvé, que já que fizeste esta palavra e não retiveste o teu filho, o teu único, interrompi a sequência aqui, porque são versos longos também. E aqui já temos material com que gastarmos nossos 10 minutinhos diários aqui de reflexão sobre verso ou versos da Bíblia. Primeiro, questões gerais, né? Observou o segundo? E gritou o mensageiro de Yahvé para Abraão, segundo, é um idiomatismo, significa de novo, né? Não é que é o segundo mensageiro. Aí uma tradução adequada seria de novo. Mas a palavra que está lá no hebraico é o número 2, ordinal, né? Aí significa isso. E de novo, o mensageiro de Yahvé gritou lá dos céus para Abraão. Isso aí, ou é o mesmo redator do verso 11, porque no verso 11 é a primeira vez que o anjo de Yahvé grita para Abraão dos céus, ou é um outro redator, mas se apropriando daquela primeira intervenção lá. Obviamente, na minha avaliação, então deixa eu corrigir, na minha avaliação parece óbvio que a glosa do anjo de Yahvé, do verso 11 e agora do verso 15 e 16, não tem nada a ver com a glosa do verso 14, em que se inventa lá um negócio em pé nem cabeça de no monte de Yahvé se vê. Aquela glosa é de um escriba que não sabe somar um mais um e fez lá uma bobagem. Agora, o verso 11 e o verso 15 e 16 é uma narrativa coerente internamente a cultura e a teologia do glosador. Obviamente, ela é um acréscimo artificial e secundário em relação ao texto de Elohim, mas ela se encaixa razoavelmente bem aí. E aí, o que que o anjo de Yahvé diz para ele? Diz assim: Yahvé diz que está jurado por ele mesmo, que já que Abraão fez isto e não reteve o próprio filho, então alguma coisa vai acontecer. Veja, isso é claramente uma duplicata. Gênesis está cheio de duplicatas. Duas narrativas de dilúvio, você tem duas narrativas de Abraão mentindo que Sara é mulher dele, e agora nós temos duas narrativas diferentes para a conclusão da saga de Abraão sacrificando o filho. Mas aqui, na minha avaliação, não há duas narrativas originais. A narrativa original é a narrativa de Elohim, e alguém está
tomando a narrativa, se apropriando da narrativa de Elohim e seguindo os padrões da época, de não arrancar nada que está no texto, acrescenta elementos ao texto para redirecionar, reinterpretar, revalorizar, redirecionar o texto na direção da glosa. Então, diferente da narrativa do dilúvio, que são duas histórias independentes que são costuradas, e potencialmente a tradição da mentira de Abraão, a despeito de que a segunda história me parecer ser uma corruptela da primeira, ela existiu independentemente até que as duas fossem coladas, e não uma na outra, mas em porções estruturais de Gênesis. Essa não. Essa tem uma história, que é a história de Elohim, e agora alguém vai lá e se apropria da narrativa, acrescentando coisas à narrativa. Isso era tão comum que o vidente de Patmos, o autor de Apocalipse, está aborrecidíssimo, porque ele sabe que vão mexer no queijo dele. Que ninguém acrescente nada aqui. Aí um judeu ouviu e falou: é verdade esse bilhete. Vou rogar uma praga. Ele falou: só acredita em praga os bobos. A liderança, os escribas, ninguém acredita nessa bobagem. Essa bobagem de praga, olho gordo, isso é para a população, para a gente enrolar a população. Aqui, no grupo dos gerentes, todo mundo sabe como a bagaça funciona. Vão mexer no seu texto, pode estar certo. Mas eu roguei uma praga. Só acredita em praga bobão, lustrabanco. Ponto. Agora vamos ver, então, nessa glosa, o que é que Yahvé está dizendo. Bem, ele ainda não diz o que vai acontecer, por que Abraão fez isso. Mas ele disse assim, porque já que você fez o que você fez, aí no texto está, fizeste esta palavra, esta coisa, né? Já que você fez isso, e para que a gente não tenha dúvida, fez isso o quê? Não retiveste o teu filho, o teu único. Se você ler de modo ingênuo, apressado, superficial, mas é uma leitura potencial, Abraão teria matado o menino, né? Que não reteve, matou. Então, já que você matou o menino, alguém pode especular nesse sentido. Alguém pode. Não acompanharia o argumento. Mas acho que ninguém estaria em condições de interditar a leitura como possível. É possível ler essa glosa como se o escritor tivesse uma versão em que Isaac é sacrificado. O problema é que se você sacrifica Isaac, toda a tradição bíblica vai para o ralo. Então, não acho que... E não é que vai para o ralo porque ela perde a validade, ela não teria nem como ter sido escrita nesse sentido. Então, para mim, é uma narrativa sofisticada, uma sinédoque, digamos. Você toma a intenção de Abraão de levar o sacrifício do filho às últimas consequências, o que também é feito por Elohim. Elohim diz, basta, eu já sei que você me teme, mas ele não matou. Bem, mas ia matar. Então não precisa matar para que eu tenha certeza que você me teme, porque eu vi que você ia matar. Nesse sentido. Eu acho que essa glosa também caminha por aí. A intenção indubitável, inquestionável da ação vale tanto quanto a ação. É inclusive um princípio do direito, né? O direito vai fazer distinção entre um ato com intenção e um ato sem intenção. Se a gente considerasse que a intenção não significa nada, você vai ali na rua, dá um tiro na pessoa, eu falei que te ia matar, te matei. Ou então você está limpando uma arma e aí sem querer sai o tiro, mata a pessoa, seria considerado o mesmo crime. Você matou uma pessoa usando arma de fogo. Mas não, no direito, com intenção de matar é uma coisa, sem intenção é outra. Aí me parece que estamos diante dessa categoria. A simples intenção de Abraão de levar o sacrifício às últimas consequências, bastante desenhado de modo plástico, lá na narrativa em que ele levanta a mão, quando vai meter a faca no bucho do garoto, Elohim bate nos ombros dele, acorda, zumbi. Você está
está no transe das doutrinas, acorda do transe das doutrinas. Aí Abraão não mata o menino. E Yahvé está se apropriando aí da mesma declaração. O redator da glosa de Yahvé está interpretando assim. O ato de Abraão é interpretado como um ato de mérito. Agora vejam, vai entrar em contradição com a tradição até aqui, porque a tradição anterior dizia que, independentemente de Abraão, Yahvé cumpriria a sua promessa. Aí a gente vai ver, é a mesma promessa? Isso já ocorre por mérito de Abraão. É porque Abraão se mostrou à altura. E a gente, inclusive, deve se perguntar sobre o contexto histórico de cada uma dessas versões. Numa versão, a terra, a bênção é prometida a Abraão em razão do caráter de Yahvé. Lembre a cena de Yahvé passando entre as partes dos animais sacrificados. Você nem conta, o que você vai fazer não conta, eu sozinho sustento isso aqui. Agora aí, a promessa já está sustentada, não no caráter de Yahvé, está sustentada num ato de Abraão. É o que Abraão fez que garante. São duas versões completamente diferentes da mesma tradição da promessa. O próximo passo seria voltar à primeira, abrir junto com a segunda, ler as duas e tentar achar os indícios. Afinal de contas, a nossa exegese é indiciária, que apontem para a circunstância histórica de uma e de outra. Qual veio primeiro? Qual vem depois? Por que numa é o caráter de Yahvé? Os prometidos se consideram sem caráter para isso? E por que depois o caráter é de Abraão? Porque aqueles que se representam em Abraão estão se julgando meritosos? A gente tem que tentar explicar essas coisas, mas na Bíblia toda, verso a verso, não é o lugar para esse tipo de abordagem completo, geral. Isso é para o laboratório de exegese, isso é para outro tipo de vídeo. Aqui estamos para ler os versos e perceber aquilo que está em cada palavra e nas entrelinhas. Não, você não está autorizado, pelo menos não por mim, a pensar que a Bíblia toda, verso a verso, é uma playlist para esclarecimento. Pode haver esclarecimento, mas vai acontecer muito mais questionamentos. Nós nos damos conta de problemas em proporção maior do que resolvemos problemas. Resolvemos alguns problemas, mas levantamos muitos mais. Teríamos que ter duas vidas. Nesse ritmo, vamos demorar décadas para ler a Bíblia inteira. E depois precisaríamos de mais décadas para retornar. Hoje isso é impossível, mas fique tranquilo. Nós estamos inaugurando uma exegese para o dia de amanhã. Amanhã, anotem, vai nascer alguém com o mesmo tipo de abordagem que eu, mas que vai poder viver 300 anos, 400, 500. Não estou falando de milagre e bobagem de Bíblia, estou falando de ciência. A ciência vai facultar à espécie humana uma espécie de demortalidade. Então, as pessoas vão poder viver muitos anos, muitos anos. Vão morrer por tragédias, né? Você é atropelado por um caminhão, seu cérebro vira patê, acabou, não há nada que possa ser feito. Mas o pulmão falha, você troca, o coração falha, você troca. O rim falha, você troca, a tripa falha, você troca tudo. Mas o cérebro você não vai poder trocar, principalmente se esmigalharem ele. Então, não basta viver 300 anos para fazer isso aqui. Você tem que viver 300 anos com o tipo de mentalidade que temos aqui. A vida é injusta.
Nós merecíamos 300 anos. Gastaríamos 50 fazendo a leitura verso a verso que estamos fazendo sem pressa. A pressa é inimiga da exegese e do bom sexo. E depois teríamos mais 50 para voltar, recuperar aquilo tudo que havíamos levantado e apontado e olhar de novo. Exegese apressada é como leitura dinâmica. Só serve para vender livro. Mais nada. Se você gostou, clique do joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante e faltou a voz, você viu? Apoie a Nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Vamos no próximo vídeo ouvir o que é que Yahvé vai fazer, porque Abraão merece. Você vai ver que é a mesma coisa que textos anteriores tinham dito, mas porque Yahvé garantia. Agora é porque Abraão merece. Nada como um dia atrás do outro. Inerrante a Bíblia.